Mas aí você estava falando do grupo de oração que você deu um jeito de ir. Uhum. Quer continuar? Vamos lá. Eu dei um jeito de ir pro grupo de oração. E fui descobrindo lá, nesse grupo de oração, que no fundo, todas aquelas coisas que eu lembrei ali, naquele momento exato da minha, podemos dizer assim, a primeira experiência consciente de Deus, né? Porque eu costumo dizer assim, sem querer forçar nenhuma barra, que a minha primeira... No fundo, a nossa primeira experiência com Deus foi no momento que a gente foi gerado, né? Deus ali nos amou profundamente, ainda que a gente não tenha consciência disso, né? Deus ali lançou toda a sua atenção e todo o seu amor para aquela criatura ali também que, do ponto de vista humano, né? Assim, de produção, não vale nada, né? Ali foi a minha primeira experiência. Mas a minha primeira experiência consciente foi naquele momento, ali na Alcoville e tal. E eu fui descobrindo que tudo aquilo que eu tinha lembrado não era nem a ponta do iceberg, né? Ali, tudo aquilo ali que eu tinha lembrado, porque eram só coisas que passam, são muito boas, mas todas as coisas que, em um certo sentido, passam. Era só o frio por conta de um iceberg enorme que vinha se aproximando. Era só o frio, né? Era só o friozinho do iceberg. Que é justamente o Filho de Deus que foi totalmente dado por amor a mim, né? Quando eu descobri isso, cara, eu fiquei assim em estado de choque, podemos dizer. Eu fiquei assim encantado por ser tão amado. E fui a cada dia, a cada passo, né? Por meio de uma vida de oração profunda também, né? E fui descobrindo que aquilo que eu tinha dito era uma expressão da vontade de Deus. E ele queria mesmo que eu desse a minha vida como mínimo, porque ele quer, junto com a minha vida, arrastar, não porque eu sou bonzão, ou nem por nada, mas por graça mesmo de Deus, quer, junto com a minha vida, arrastar a vida de muitos outros para ele. É ele que faz, a gente não tem que achar que é muito ou que é pouco, não. Exatamente. Então, é o mínimo mesmo que eu posso dar. Ele quer mais do que só a minha vida, entendeu? Mas precisa disso, né? Faz de mim o que você quiser. O padre Cristiano Pinheiro tem uma história... Eu vi acontecendo ao vivo, que ele caiu no palco, acho que foi 2008, num show do Missionário Shalom. Ele ainda não era padre, aqui em Fortaleza. Aleluia, né? Você tava? Eu tava. E ele falou no palco depois, olha que engraçado, eu caí aqui na frente de vocês e tal, e eu, antes de entrar no palco, eu tinha dito, Jesus, você faz de mim o que você quiser. E às vezes, Jesus quer te perguntar, você me ama mesmo? E te faz passar por umas situações assim, né? Você falou de bullying no colégio, eu sofri muito também. E eu lembro que teve uma vez que eu perguntei pro meu pai o que é que eu podia fazer. Porque eu não tinha muito essa coragem de chamar o cara pra brigar e tal. Eu tinha medo e não era muito grande nem nada. Então, ele falou, você tem duas opções pra falar a verdade. Ou você dá com a mão na cara dele, ou você lembra de Jesus e escolhe calar e sofrer e deixar aquilo servir. Ele teve uma sabedoria que eu, na hora... Eu optei pela segunda opção porque eu não teria coragem de brigar, mas o que eu queria mesmo era brigar com a pessoa, né? com eles, né? Era mais de um. Sempre, né? Mas essa sabedoria tem um reflexo mais adiante. Porque isso influenciou no meu caráter. Sem querer, né? Talvez ele não tivesse pensado nisso, ou pensou, mas... Os desafios da nossa vida, né, terminam sendo uma grande oportunidade para que Deus vá tomando assim, o controle da nossa vida, né? Por exemplo, assim, nós facilmente somos tentados a colocar o centro da nossa vida em outras coisas que não são Deus, né? A gente pode colocar no reconhecimento das pessoas, pode colocar nos bens materiais. E diante de um desafio como esse, a gente vai, queira ou não, por força da própria realidade que vai se impondo, nós vamos sendo libertos, né? De uma idolatria do amor dos outros, né? Rapaz, será que vale mesmo a pena eu ter atitudes contra aquilo que eu considero justo para conseguir o amor dessas pessoas? Será que isso vale mesmo a pena? Será que vale mesmo a pena eu me desdobrar simplesmente para conseguir o aplauso das pessoas?
E até mesmo assim, queira ou não, certos sofrimentos que nos atingem por conta disso podem, né? Podem, sem dúvida alguma, ser um momento, uma oportunidade para que eu dê mais espaço para a graça na minha vida. No fortalecimento, inclusive, da minha própria vontade, né? Não simplesmente assim, desconsiderando a natureza e colocando toda a culpa... A culpa não, assim, toda a responsabilidade na graça, né? Por exemplo, essa história de eu ter precisado fazer um regime, precisado assim, né? De eu ter feito um regime, né? Terminou que fortaleceu a minha vontade. E em muitos outros momentos da minha vida, ter tido uma vontade um pouquinho mais fortalecida me ajudou muito. Seja no caminho de estudos, seja para vencer certas tentações que se apresentaram na minha vida com relação a precisar ser paciente com as pessoas, né? Como eu era, assim, instigado, o pessoal me cutucava, eu precisava... Era a mesma situação que tu tava. Ou eu ia pra pancada, provavelmente eu ia levar, né? Eu ia pra pancada pra levar. Ou eu ia tendo paciência. Aquilo ali, hoje, muitas vezes, me ajuda a ser paciente em momentos que eu preciso ser. Né? A gente não entende as coisas. Aí passa um tempão, você faz ali a reconstrução da tua história e olha e fala, tudo serviu para alguma coisa hoje, né? Sem dúvida alguma. E a gente, assim, eu acho que teu pai foi muito sábio, porque ele não te livrou, assim, do desafio, né? Ele não quis encobrir o desafio com uma capa mágica, digamos assim, né? Ele disse, olha, existe realmente o desafio, tu pode vivê-lo cristamente, de forma cristã, ou pode vivê-lo como um pagão, né? E às vezes hoje a gente quer livrar todo mundo do desafio, né? Tu falou, inclusive, aí da história dos teus filhos autistas. Eu tenho 2 primos na família com alguma questão, assim. Um que tinha uma síndrome um pouco mais grave. Ele viveu durante 39 anos. Não, 33 anos, desculpa. 33 anos. E foi impressionante como ele foi uma grande fonte de caridade para toda a família, né? Ele nos ensinou muito. O nome dele é Vitor. Ele morreu no dia de domingo de Ramos. Eu fui muito grato a Deus pelo dom da vida daquele homem, né? Que, assim, praticamente não falava, tinha a idade mental, assim, de uma criança. De, sei lá, acho que uns 6 anos de idade, né? Então, eu era... No enterro dele, eu lembro eu agradecendo a Deus porque ele, de alguma forma, tinha me ensinado a amar, né? E eu vi, inclusive, assim, uma entrevista de uma mulher que ela é autista. E ela disse o seguinte, olha, foi nessa semana... Ela disse, a gente está querendo super proteger as nossas crianças. Sejam elas autistas, seja elas tenham um outro tipo de desafio. E a gente está fazendo com que elas, assim, não se desenvolvam o suficiente. Né? E isso vai ter uma repercussão na vida delas, no futuro, e vai ter uma repercussão, inclusive, na sociedade. Na sociedade, porque todo mundo está assim. O mundo inteiro. Pois é, porque essas pessoas... Aí ela disse, eu sou autista. E eu sei que muitos autistas têm uma habilidade que poucos têm. Inclusive, assim, do ponto de vista da força de trabalho. Claro que existem vários níveis, né? Claro. Alguns autistas têm habilidades que poucos têm. E se a gente super protegê-los, eles não vão desenvolver essa habilidade. Aí ela até deu um exemplo. Ela disse, olha, eu não tenho como confirmar. Mas o Einstein, por exemplo, me chamou a atenção porque eu sou físico, né? O Einstein, por exemplo, ele não falou até 3 anos de idade. Eu tenho quase certeza que se fosse hoje, ele seria classificado como do espectro autista, né? Como é a expressão hoje, é espectro autista. E qual seria o tipo de superproteção que lhe seria dado, né? Será que ele teria, com todas essas superproteções, será que ele teria se tornado o grande físico que ele foi? Não sei. Claro que a gente precisa... Claro que a gente precisa, naturalmente, ter um certo zelo por as pessoas. Não estou tirando nada disso, não, certo?
Não, mas nas situações de adversidades, as pessoas precisam aprender. Aproveitar, não se lamentar E reagir de toda situação de adversidade, né?